Possuímos suporte pré e pós-venda, fazemos suporte tanto na pré quanto na pós-venda, tá? O nosso foco é excelência em qualidade, né? Não é simplesmente, a gente fala bastante disso, não fornecer somente a licença e tratar em renovações ou nesse aspecto, não, mas acompanhar o cliente em saber da qualidade não só do nosso trabalho Totalware, como da solução que nós estamos revendendo para vocês clientes, em acompanhá-los de perto durante todo esse processo. Tá? Oferecemos também treinamento e suporte técnico, incluindo adquirindo conosco uma licença, tanto ela uma aquisição no formato de locação, que é o SaaS, né? Nós também entregamos também de início um treinamento e o nosso suporte técnico durante a vigência da licença. Esse é o suporte técnico que nós chamamos de reativo. Tá? Então, nós possuímos também professional service, caso o cliente necessita de um auxílio, adquirir um pacote, ele pode ser por horas para implementação ou customização da solução. O cliente tem pouco, está super corrido, uma área de TI reduzida, poucos colaboradores para TI, para fazer uma migração de solução. Nós oferecemos esse professional service para esse serviço em si. Tá? E nós também temos um gerenciamento proativo, que é um suporte técnico mais de perto, onde a gente vai gerenciar a solução, no caso do Bitdefender, junto com vocês, clientes. É feito um contrato de uma alocação desse serviço. Nós temos essa opção para vocês, clientes, também. Tá? Essa é a Totalware que eu acabei de dizer. Então, nós somos parceiro Securisoft, que é distribuidor exclusivo da Bitdefender no Brasil. Somos o maior nível de parceria, que é o nível Platinum, tá? Temos esse nível de parceria já há bastante tempo e somos atendidos diretamente. Isso nos ajuda em um atendimento mais próximo com o próprio Renato, o próprio Leonardo. Ele vai dizer um pouco mais disso para vocês aí na apresentação deles, tá? Temos clientes na maior parte dos estados do Brasil, tá? Temos clientes em diversos estados. Eu vou citar alguns aqui para vocês nesse próximo slide, que aí isso temos todo cliente desde a parte de governo, educação, saúde. Tem diversos clientes aqui espalhados pelo Brasil inteiro, todas as regiões sul, sudeste, nordeste. Então, temos alguns dos clientes aí, alguns estão presentes aqui nessa apresentação também. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Tá? Vou passar um pouco para o Renato, então, agora, para ele fazer dar continuidade nessa apresentação, tá? E nos ajudar aí nessa explicação para vocês. Tá bom? Renato, boa sorte aí e obrigado mais uma vez, tá? Bom dia, gente. Vamos lá, deixa eu... todo mundo me ouve bem? Só me dá um ok no chat, por gentileza. Confirme se vocês estão vendo a minha tela, por favor. Daniel, você está enxergando minha tela? Ainda não. Somente sua câmera. Espera aí, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Legal. Acho que deu algum... Tá dando algum bloqueio? Eu não estou conseguindo achar aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui. Share screen aí. Acho que agora foi. Foi? Opa, agora vai. Foi. Vamos lá. Boa sorte aí. Bom, pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês, tá? Vou falar um pouquinho para vocês aí sobre a nossa empresa, que é a Securisoft, tá? Bom, meu nome é Renato Perry, sou diretor de vendas aqui da Securisoft, tá? Sou o funcionário mais antigo aí da empresa. A cara é de novo, mas são 12 anos aí em antivírus. Desde 2008 eu só trabalho com antivírus, tá?
Passei por fabricantes aí como F-Security, Panda, trabalhei numa outra distribuidora que lá a gente vendia E7, e aqui na Securisoft eu estou desde agosto de 2012, tá? A gente pegou a operação aí com um pouco mais de 400 clientes no Brasil e hoje a gente já tem mais de 25 mil clientes, tá? Apenas reforçando, a Total Aero hoje é o meu principal parceiro, tá? Eu, quanto diretor aqui, eu tenho os meus canais estratégicos, as minhas contas estratégicas também, e a Total Aero é a minha principal revenda hoje, tá? Faço negócio aí com a Total Aero desde 2011, ano que vem completa 10 anos, de outros fabricantes, enfim, uma parceria muito boa, que rende até hoje muitos frutos, tá? Então, vamos lá. Bom, Beach Defender fundado em 2001, tá? Hoje a gente tem mais aí de 1.600 funcionários no mundo, deve ter um pouquinho mais, que essa informação de uns 6 meses atrás, tá? Mais de 150 milhões de faturamento anual. Hoje nós somos mais de 24 country partners no mundo inteiro, que é um modelo igual a gente, que é uma empresa local que vende para o país que se traveste, que se passa como fabricante aí para nível nacional, tá? Então, apenas uma linha do tempo aqui, 2001, quando a gente começou, a Beach Defender aí, ela iniciou como licenças para home, tá? Depois, em 2007, a gente começou a fazer parceria OEM, onde hoje 38% de todos os antivírus que existem no mercado utilizam o nosso motor. É muito parecido com Fórmula 1, né? Que às vezes você vê uma escuderia usando o motor de outra, então o nosso modelo é muito parecido. Por isso que a gente consegue ser a maior empresa de endpoints do mundo, tá? Aí, em 2009, foi quando a gente iniciou aí no mercado B2B, tá? Então, depois de 8 anos, a gente passou de vender somente caixinha para usuário doméstico, passamos a vender para usuário corporativo. Em apenas 2 anos depois que a gente lançou o produto corporativo, a gente já levou como a solução mais completa para data center. Em 2012, apenas 3 anos depois, a gente já foi eleito aí como o melhor produto de antivírus, produto do ano pela V Comparativos. Esse é o principal prêmio aí para um fabricante de antivírus, tá? Até mesmo está um calor, ficou só um pouquinho. 2013, a gente ganhou como produto, que é o produto mais fácil de implementar, porque a gente tem um agente único aí, então hoje você instala um parque aí de 300 máquinas muito rápido, mais rápido que os outros concorrentes. Em 2014, fomos eleitos o melhor produto do mundo de novo, isso ajuda demais, né? Isso mostra realmente a nossa eficácia aí quanto antivírus. 2015, a gente criou o SVA para máquinas físicas, tá? Para poder fazer equalização de servidor em caso de sobrecarga. 2016, entramos com a ferramenta anti-ransomware. 2017, criamos o produto para criptografia, tá? Que utiliza o BitLocker aí. Esse é uma ferramenta que a gente consegue agregar sem custo aí para o cliente, tá? Em 2018, a gente lançou o EDR aí para poder concorrer com os principais players aí que falam que são da nova geração, só que, na verdade, não são. Eles utilizam a mesma tecnologia do Graphite Zone, mas a gente também tem o EDR, o Vinícius vai falar um pouquinho mais à frente, tá? Em 2019, a gente foi eleito pela 4ª vez o melhor produto aí do mundo, ok? Falando um pouco aí sobre o Gartner, Beach Defender foi nomeado aí como Niche Player no quadrante, tá, em 2019. Então, assim, a gente é muito forte no SMB, a gente considera SMB aí até 5 mil máquinas, tá? A gente tem clientes acima de 10, 15 mil máquinas, um exemplo é o Grupo Ânima de Educação, que são 15 mil licenças, acabaram de renovar aí com a gente. E a gente obteve o segundo maior movimento positivo aí no Gartner, tá? E aí alguns pontos fortes aí, de acordo com a Gartner, que a gente possui a gente é muito bom no quesito de antivírus, porque nós somos uma empresa que só focamos em antivírus, tá? A gente não tem outros produtos.
Então, como a gente tem uma equipe de desenvolvimento que pesquisa o dia inteiro, aí a gente consegue dar um foco maior aí no antivírus e conseguir entregar um produto de ponta por conta de sermos focados somente em antivírus, tá? A gente único para todas as plataformas, clientes do Gartner, todos satisfeitos aí com o uso, o manuseio da ferramenta, ok? Nos testes independentes, tais como a V-Teste, a V-Comparativos, Vira o Boletim, a gente está sempre em primeiro, tá? Esses daí são os principais órgãos que avaliam os antivírus. Então, é muito mais importante a gente estar bem qualificado aqui do que até mesmo no próprio Gartner, porque o Gartner não avalia a qualidade do produto, tá? Então, isso é muito importante aí para a gente. Quando a gente mostra para vocês, clientes, direto do site, onde a própria empresa atesta que a gente melhor produto que mais detecta vírus, produto mais fácil de manusear, produto mais fácil de instalar. Isso tudo demonstra aí para vocês a nossa eficácia, tá? E aqui alguns prêmios dos principais institutos que avaliam os antivírus, tanto a V-Teste quanto a V-Comparativos, mostrando que a gente realmente consegue, ano após ano, manter a nossa excelência, né? Tanto na questão que eu já reforcei para vocês, de taxa de detecção, manuseio, baixo nível aí de falso positivo, que isso é importante também, ok? E no AV-Teste a gente é líder disparado, tá? De cada 10 testes aí que sai, pelo menos 8 a gente leva como produto que mais detecta vírus. Aqui alguns parceiros OEM nossos, vocês podem notar aí que tem até concorrente, igual eu falei no começo da apresentação, que utilizam o nosso motor de antivírus, compram da gente, colocam a sua marca, né? Então, por conta disso, a gente protege 38% do mercado de antivírus, por fornecermos o nosso motor, ok? Então, hoje a gente é a maior empresa de endpoint do mundo, por conta dos nossos parceiros OEM, que são mais de 150, tá bom? Agora eu passo a bola aqui para o Léo. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Dúvidas a gente está à disposição aí no final da apresentação. Obrigado, gente. Bom dia, pessoal. Sou Leonardo, aqui, gerente de governo da Bitdefender no Brasil. Falando um pouco de mim, assim, eu estou há mais de 20 anos no mercado de governo aqui, trabalhando em fabricantes como a HP, mais de 10 anos, depois em integradores como a Capgemini e a Getronics. E em 2016 fui convidado para vir aqui, para a Securisoft Bitdefender, para estruturar e criar uma área de governo aqui para ajudar a crescer a marca aqui no Brasil. Então, vamos lá. Como que a gente está estruturado aqui no Brasil, a Securisoft, para atender a parte de governo? O meu trabalho aqui é conduzir nossos canais, como o TotalAir e os outros ao redor do Brasil, para que eles estejam aptos e funcionais para vender para o mercado de governo. Mostrando como que a gente trabalha termos de referência, como que faz participar de pregão eletrônico, presencial. Começando isso lá em 2016, a gente tinha aí uma média de vendas para governo aqui no Brasil em média de 30 mil licenças. Nesses 4 anos, de 2016 até 2020, a gente conseguiu quadruplicar já o número de licenças diluídas no Brasil, e hoje a gente está fechando 2020 com uma média de 130 mil licenças de Bitdefender dentro de órgãos públicos aqui no Brasil. Então, o que a gente tem feito ao longo desse tempo? Ajudando todas as revendas da Bitdefender e a TotalAir, como um dos principais players aqui, né, de vendas para governo, a transformar o Bitdefender dentro dos projetos de governo que funcionam de uma forma mais consultiva, como todo mundo deve saber. A gente tem que estar sempre no começo dos projetos para governo relativo ao antivírus, para trabalhar o cliente, mostrar como funciona a ferramenta, fazer testes de bancada e vir trabalhando e ajudando o cliente até a publicação do edital.
A TotalAir tem um trabalho muito efetivo nisso, né? A gente trabalha assim, a 4 mãos, como todos os outros canais, desde o começo desses projetos até as publicações editais, e tem dado muito certo aí nesses 4 anos. Falando aí, eu já comentei que a gente tem alguns clientes, então aqui a gente tem alguns clientes diluídos no Brasil inteiro. Não vou falar de todos, mas vou citar alguns aqui, que a gente fechou com a ajuda da TotalAir, que é o caso aqui do DER de São Paulo. A gente está lá dentro há mais de 5 anos, né? Temos 900 licenças divididas em todo o departamento do DER aqui em São Paulo. A gente está na prefeitura de Caraguatatuba, temos mais de 5.000 licenças diluídas lá já há mais de 6 anos. Depois o Daniel pode confirmar para mim, mas já estamos há muito tempo lá dentro, estruturando toda a prefeitura e a secretaria de Caraguatatuba. E também a prefeitura de Itanhaém, que também já, junto com a TotalAir, estamos lá há mais de 3 anos. E é isso. A gente está focado aqui, essa área específica, para ajudar os nossos canais e clientes a transformar os projetos de antivírus em edital e colocar o Bitdefender em mais órgãos aí ao longo do tempo. Acho que é isso. Agora eu vou passar aqui então para o Vinícius, que vai falar um pouco mais da ferramenta propriamente dita, de como ela funciona, das novas tecnologias que estão surgindo aí. E fico à disposição no final para responder as dúvidas pertinentes à área de setor público. Tá bom? Obrigado a todos aí. Vinícius, pode continuar. Obrigado, Léo. Obrigado, Renato, Daniel. Bom, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para que a gente possa dar continuidade na apresentação. Vamos lá, compartilhar aqui na tela com vocês, para que a gente possa entrar mais na parte técnica do produto. Bom, pegando as informações que inicialmente foi falada, né, com o Renato, Daniel e o Léo, pegando o gancho aí que o Renato disse que a parceria da Bitdefender com players do mercado, aqui estão alguns números, né? Mais de 500 milhões de endpoints de Bitdefender no mundo, tá? Tudo isso só é possível pelas parcerias que a Bitdefender tem. Então, traz com que a Bitdefender tenha seja a maior empresa de segurança de endpoints do mundo. Por quê? Ela tem uma grande amostra, né, de dados, de vírus, de informações, faz com que o produto ele fique mais rico em sua detecção, tá? Baseado nisso, a Bitdefender sempre se preparando e se posicionando para essas novas ameaças, esses novos ambientes, né, que a gente tem acompanhado nos últimos tempos, tá? Para a gente falar um pouquinho, né, dessas novas ameaças, esses ambientes que vêm aparecendo com a evolução da tecnologia, a gente precisa voltar um pouquinho, né? Pegando ainda a história da Bitdefender, né? Em 2017, que ela foi para esse mercado de antivírus aí na parte corporativa. Antes, os malwares que apareciam, né, a curva de evolução deles era baixa em relação ao que a gente vê nos últimos aí 5 a 7 anos. Você vê que de 2006 até 2011, 12, a curva era muito baixa de novos malwares. Hoje, estamos falando aí de uma média de 300 malwares por minuto. É muita coisa. E a Bitdefender, devido a ter diversas amostras, os seus motores estão em diversos outros produtos, seja produtos de firewall, de anti-spam, tem essa alta detecção e ela vem acompanhando essa evolução com uma alta detecção no seu produto, tá? Bom, com base nisso, a Bitdefender ela é dividida por camadas, né? O produto em si, ele tem várias camadas que permite essa detecção em ambientes diferentes, tá? E definições diferentes de acordo com a sua detecção. Banco de assinatura, isso é essencial, né? Há algum tempo atrás, quando surgiu a Next Generation, antivírus sem vacina, né? Muitas pessoas até falaram que o antivírus por vacina iria morrer. Isso vem se comprovando que não, precisa trabalhar em conjunto os dois, né? A Bitdefender também tem essa parte de EDR, de Next Generation, e também a sua base de vacina, que é muito grande. Isso, não podemos deixar tudo aquilo que foi detectado somente por essas novas detecções que vêm
vem aparecendo. Então, a Bitdefender consegue caminhar com essa linha de produto. Então, banco de vacinas de assinatura, a Bitdefender tem. A parte do Behave, né, que é uma tecnologia que utiliza ali o Hypervisor e o Sandbox, que é uma detecção um pouco mais robusta na detecção do antivírus, né? Não somente por vacina, mas também por comportamento, e tudo isso é monitorado. Então, a Bitdefender, além de ter o banco de assinatura, ela tem a parte de comportamento também, tá? A parte de detecção avançadas, né, que é Advanced Threat Control, né, que é controle de ameaças avançadas. Em conjunto, né, com o Behave da Bitdefender, ele faz essa detecção não somente pelos comportamentos, né? Ele consegue enxergar aquilo que é benigno, maligno, mexe no registro da máquina, uma aplicação que quando ela é executada, ela mexe no registro, mexe no arquivo de sistema, então ela consegue ter essa inteligência, né, que muitas vezes os malwares camuflam, né, aquilo que é um ataque. Ele utiliza um processo válido, ele utiliza uma DLL do produto, do sistema operacional, para poder enganar o antivírus, tá? E ainda, acompanhando o mercado, a parte de anti-ransomware, né? A Bitdefender, ela consegue atuar em duas camadas, né? Tanto o anti-ransomware por vacina e também o anti-ransomware por detecção, por comportamentos, por técnicas utilizadas para efetivar um ataque. Então, a Bitdefender, ela também atua nessas duas frentes para o anti-ransomware. E a parte de anti-exploit, que cresce muito isso, é comum recebermos em boletins de segurança, né, que um navegador, uma aplicação de documento, enfim, o próprio sistema operacional tem alguma vulnerabilidade, e a detecção de anti-exploit da Bitdefender trabalha com o dia zero, né, então ele verifica, né, aquilo que são brechas relacionadas a sistemas, ele consegue ter uma detecção nessas vulnerabilidades, até com que o fabricante disponibilize aí a correção para o ambiente, tá? Então, a Bitdefender tem essas camadas, tá? E dividindo essas camadas em produtos, em linhas, né? A Bitdefender possui 5 linhas de produtos. A grande maioria dos clientes, né, tem o Advanced, né? Mas ele possui o Business, tá? Business, Advanced, Enterprise Security, Elite e Ultra Security. Eu vou passar por eles para vocês verem a diferença dos produtos. Alguns clientes aqui vai se identificar com o seu licenciamento, e também possui módulos adicionais que vocês, alguns de vocês aqui já possuem esses módulos, alguns aqui acredito que possa ser alguma novidade, e vem agregar muito na questão de segurança, controle, centralizar aquilo que você não tem uma console para isso dentro do teu ambiente. Então, eu vou passar um pouquinho aqui por esses licenciamentos e esses add-ons presentes na solução. Então, na parte do business, né, o que diferencia o business para o advanced, né? O business ele pode ser implementado tanto no ambiente local quanto nuvem, né? Na parte de local, você simula a console do Bitdefender em um ambiente virtualizado, seja ele num Hyper-V, VMware, algum ambiente de virtualização, tá? E do número de licenças que você adquire, 30% dessas licenças ficam destinadas para servidores. Então, você consegue utilizar 30% dessas licenças para servidores. E o licenciamento business também possibilita você adquirir os add-ons, tá? Seja de patch ou criptografia, tá? Porém, algumas camadas ali, como o Exchange, se você tem um servidor de Exchange interno, você não consegue ter uma proteção específica para o Exchange. Já o Advanced, ele te permite você ter a proteção para Exchange, tá? Também possibilita a parte de dispositivos móveis, né? A Bitdefender, ela tem o módulo de MDM para celulares, caso você tenha essa necessidade de um controle de antivírus, algumas funcionalidades dentro do mobile que você quer controlar, é possível a partir do licenciamento business, porém local, tá? A parte do MDM da Bitdefender, neste momento, só com a console local. Você que tem a console no cloud, né, que acessa via o navegador, não tem essa funcionalidade, tá? Para o Enterprise, só voltando no Advanced, né, a questão do licenciamento para servidores é agregado aí 35% dos servidores no número de licenças. Então, um exemplo básico, você tem 100 licenças,
você pode ficar provisionado até 35% dessas licenças para servidores. O Enterprise Security, normalmente quando você tem um número muito próximo ali para estações, servidores, ou quer comprar exatamente as licenças que você, para servidores de estação de forma diferenciada. Então, por exemplo, eu tenho 1.000 licenças no meu parque, e dessas 1.000 licenças eu tenho 400 máquinas que são servidores, então eu preciso ir para o... Não que você precisa, mas você pode optar pelo Enterprise, que você compra separadamente o número de licenças e o número de licenças para estações e servidores. Para o Enterprise, somente implementação local, tá? Você não tem a opção de nuvem, tá? Então, em questão de diferença ali do Business e o Advanced, que você tem a opção de nuvem local, Enterprise somente local, tá? E algo que ele tem diferente, que é o Hypervisor Introspector, né? Que é a parte de aplicação ali, que você consegue habilitar isso dentro da console, uma camada de aplicação. As demais outras funcionalidades, né, como o HyperDetect e o Sandbox, né, que aí a gente já vai para a linha do Elite e do Ultra, que são o EDR, você também consegue agregar ele, mas como um add-on, tá? Então, você tem essas diferenças nesses 3 produtos, nesses 3 licenciamentos que são parecidos, porém, algumas particularidades em questão de licença ou módulos ativos ou não, tá? O Elite, que já entra para um produto ali voltado para, pegando a linha de Next Generation, tá? Possui o módulo de anti-ransomware numa outra camada, né? Ele vai detectar o anti-ransomware numa outra tecnologia, não somente por machine learning dele, mas ele tem uma inteligência muito mais efetiva na detecção de anti-ransomware. Então, isso você tem uma camada específica de anti-ransomware no Bitdefender, já está incluso no Elite, tá? Os demais outros licenciamentos anteriores, você tem a detecção por vacina, tá? Esse não, você tem uma inteligência diferenciada para a detecção de anti-ransomware. Já o Ultra, ele entra na parte do Next Generation, né? Que ele tem uma detecção um pouco mais avançada em relação a dados que vão ser apresentados ali em relação à detecção de anti-ransomware. Então, o Ultra, ele se enquadra, ele pega todo o licenciamento que vocês têm nos demais produtos, né, tudo aquilo que são funcionalidades, mas você tem uma visibilidade do teu ambiente, que é o que faz o EDR, né, que é o Endpoint Detection Response, que ele traz essas informações um pouco mais detalhadas. Você tem algumas particularidades, como, por exemplo, eu quero isolar essa máquina, eu consigo fazer esse isolamento de máquina através do Ultra. Você tem essa funcionalidade para isolar a máquina no caso de propagação de ameaças. Você tem a parte de sandbox, tá? O Elite também te traz isso, né? Em caso de um arquivo suspeito, antes de ele entregar o arquivo para o usuário, ele pega esse arquivo, ele executa em diversos ambientes fora da tua rede, né, virtualizado, e verifica se aquele arquivo pós-execução, qual foi o que ele traz. Ele mexeu num registro, ele alterou alguma permissão, ele utilizou algum processo que não deveria para tomar alguma ação naquela máquina. Então, essa parte do sandbox, tudo isso é feito fora, tá? E você tem essa tecnologia para o Elite e o Ultra, tá? Para o Enterprise, isso é adquirido à parte, como um add-on, na mesma estrutura do Patch Management e a criptografia de disco, que eu vou dar um pouquinho mais de detalhe à frente. Tá? As tecnologias, então, que inclui dentro do produto da Bitdefender, falando de uma forma bem rápida, né? E para que muitos aqui já conhecem, então, toda a parte de anti-malware, tanto a detecção de máquina quanto a detecção de navegação, controle de aplicação. Vou bloquear, por exemplo, a execução de uma aplicação, um Skype, por exemplo, um TeamViewer. Você consegue trabalhar o controle de aplicação, controle de dispositivos, evita vazamento de informações, é uma entrada, um canal, uma porta de entrada de malware, né? Muitas vezes o usuário traz um pendrive que ele tem de uso pessoal e muitas vezes aquele dispositivo está comprometido, tá? Você tem o firewall de estação, você consegue fazer alguns controles
baseado em aplicações, portas e protocolos, tá? Toda a parte de análise de risco, tá? Seja baseado naquilo que a máquina está com alguma vulnerabilidade, ele entrega, até a parte de criptografia e patch, que aumenta esse controle de segurança dentro do ambiente, detecções em pré-execução, baseada em assinaturas na internet. Então, além das assinaturas locais, ele faz verificações na nuvem quanto a isso, tá? Pós-execução também, quando aquele arquivo, uma vez que ele foi detectado em sua pré-execução, quando ele está em execução, se ele, vamos pensar num malware que ele, inicialmente, ele não traz nenhum problema, mas na tua execução ele mexe em registro, ele altera processos, ele altera permissões, tudo isso é detectado nessa camada de pós-execução. E todas essas informações, todas essas camadas que a Bitdefender traz de tecnologia, você consegue visualizar isso em relatórios, notificações, quem faz a gerência da console, é possível receber esses alertas, fazer integração com o CIEM, caso você queira tirar um relatório um pouco mais detalhado. Se eu não me engano, o Splunk faz essa integração de CIEM, utilizando aí APIs, então você consegue um pouco mais de informações ali fora os relatórios já presentes na aplicação. Tá? Como o Renato comentou, o Bitdefender, um dos diferenciais dele, que ele é multiplataforma, então ele consegue fazer proteção para Windows, seja estações de trabalho ou servidores, Linux, Mac, não há uma diferenciação nos valores, independente do teu parque, se você tem máquinas Windows, Mac e Linux, você não compra licenças separadas por tipo de dispositivo. Tá? Só tem uma diferença, né, em relação aos mobiles, né, quando você vai fazer o MDM, você compra isso adicional. Tá? Então, tudo isso tem essa diferença, né, no caso de a console instalada localmente. Caso você queira utilizar do MDM, é comprado separadamente. Tem o X mobiles, eu preciso dessas licenças. Tá? Aqui, algumas outras camadas aí de uma forma resumida, como foi falado anteriormente. Então, tem tudo isso dividido em produtos, né? Por uma forma mais clara aqui, para o ambiente Windows, você tem todas essas proteções, tá? Para outros sistemas operacionais, como Mac e Linux, né? Você tem um pouco mais limitado, né? Por exemplo, Linux, normalmente você tem ali somente o anti-malware, por exemplo. A Bitdefender ela ainda consegue entregar outras camadas, aí, proteção de rede para o ambiente de Linux, ataques baseados sem arquivo, né, que é o Fireless Attack Defense. Então, por padrão, para Windows, a Bitdefender entrega todas as proteções, porém, para Mac e Linux, você tem algumas limitações, tá? No caso do patch, por exemplo, ele atende toda a parte de Windows, na criptografia ele atende o Windows e Mac. Eu vou passar um pouco por eles também, um pouco mais de detalhe. Que são os módulos adicionais. Acredito que alguns aqui já conheçam esses módulos, outros pode ser uma novidade, mas o que a Bitdefender pode trazer como... o que ela pode agregar com a criptografia de disco? Hoje, fora esse momento de pandemia, que o pessoal tem evitado viajar, está saindo, né? Mas é muito comum um diretor, o próprio comercial, uma pessoa que utilize um notebook, que saia da empresa, que as informações que ele tem ali valem muito mais que o equipamento. Então, às vezes tem uma apresentação, tem um planejamento, tem uma planilha com nome de clientes, faturamento, enfim. A criptografia de disco, ela te traz essa segurança, caso esse dispositivo seja roubado ou perder esse dispositivo, como que ele trabalha a criptografia. Não é nativa do Bitdefender, tá? Ela só utiliza um gatilho na própria console, utilizando a criptografia nativa do sistema operacional. Vinícius, como que isso funciona? Para o Windows 7, por exemplo, o BitLocker ele só vinha habilitado na versão Ultimate. Já para o Windows 10 Professional, ele já vem habilitado aí tudo para o ambiente corporativo. Você já consegue fazer a criptografia de disco e controlar essa criptografia via console do Bitdefender, o processo de criptografar ou descriptografar esse disco. Para o Mac também, você consegue fazer isso baseado no sistema de criptografia nativo,
do sistema com domínio total do administrador via console do Bitdefender, tá? Isso vai trazer, né, uma segurança maior para os dispositivos, não requer instalação de um outro agente, pelo próprio agente do antivírus você já consegue criptografar, e como o Renato disse, isso, dependendo da negociação, ele consegue já entregar isso como um diferencial do produto, tá? Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só pausar minha tela com vocês aqui. E a parte do patch, ele não está aparecendo, mas vou dar um stop share aqui, só um momentinho. Vou compartilhar a parte do patch com vocês da console direto, acho que fica até mais claro para vocês como que funciona, tá? Só um momentinho que eu vou compartilhar a console aqui para uma melhor visibilidade do produto. Vocês conseguem visualizar minha tela aí, pessoal, da console? Troquei aqui de tela para vocês poderem visualizar. Só me respondem no chat, por favor, se vocês conseguem visualizar. Ok. Vamos lá. Bom, então a parte do patch, como que funciona? Tá um diferencial da Bitdefender. Hoje não são muitos concorrentes que fazem isso, e a forma que a Bitdefender entrega é muito bacana em relação a isso, tá? Então, falando da parte do patch, como que funciona, tá? Eu estou acessando aqui a minha console de parceiros aqui para vocês entenderem. Então, como que funciona na parte técnica isso? É um add-on que você adquire a parte somente disponível para ambiente Windows, tá? Ele não faz instalação de patch em Linux e Mac, tá? Um exemplo rápido, então vocês têm 100 máquinas no ambiente, 30 máquinas inclui ali em Mac e Linux, e as outras 70 são para Windows. O seu número de aquisição de licenças vai ser 70 licenças para patch, tá? Quais os patches que a Bitdefender consegue entregar? Em parceria aí com diversos fabricantes, a Bitdefender consegue entregar patches para Microsoft, Adobe, hoje Skype já faz parte da Microsoft, mas diversos parceiros, né, ela consegue entregar. Aqui do lado temos alguns que vocês conseguem ver: Dropbox, atualização do Dropbox, Foxit, né, leitor de PDF, aplicações do Google, né, por exemplo, o Google Chrome, ele consegue controlar esses patches, Firefox, navegador, Notepad++, Opera, né, que é um outro navegador, aplicações Oracle, tá? Que isso ajuda na parte de segurança. Pega uma empresa que não é muito grande de volume de máquinas e muitas das vezes você não tem um WSUS que faz essas atualizações de patch de sistema, né, e ambientes Microsoft, além de ser complexo para que você possa implementar, uma vez que uma máquina fica sem atualizações, ela está vulnerável. Então, esse licenciamento ele consegue te trazer, aumentar, né, esse é o nível de segurança em relação a aplicações, vulnerabilidades, que os softwares do nosso dia a dia acabam apresentando, né, e os fabricantes tendem a corrigir. E esses patches, ele tem suas criticidades, então ele consegue te entregar patches tanto de baixa criticidade, moderado, importante ou crítico, né? Isso, ele faz essa coleta, né, dos endpoints e te lista aqui na console. Processo de instalação, muito prático. Selecionou o patch, vamos pegar esse patch aqui, por exemplo, tá? Ele me mostra aqui, né, por exemplo, quais os produtos que estão relacionados a esse patch, o que ele vai corrigir. É um patch relacionado a Microsoft Office, que inclui alguns licenciamentos Microsoft e as aplicações que ele vai trabalhar. Por exemplo, Excel, ele tem um patch que ele vai atuar para o Excel, tá? Então, ele te dá informações, te informa se é um patch relacionado a uma atualização crítica
Tá? Aqui, como é nossa console de parceiro, ele mostra o total de empresas aqui que precisam aplicar esses PETs. Mas você consegue fazer diversos filtros baseados dentro da tua corporação e fazer a instalação. Muito simples. Quando você clica em instalar, ele te dá a opção de você fazer isso dentro da tua estrutura, num todo, tá? Você selecionar aqui, eu quero aplicar somente para essas máquinas, desses departamentos, e depois que eu aplicar, reiniciar a máquina. Tudo isso em background, é muito prático, não tem interação com o usuário, né? O usuário não precisa parar de fazer o que ele está fazendo, né? Que normalmente a atualização, você vai até o site do fabricante, faz o download, executa na máquina, tudo isso você faz em background. Do lado técnico, você precisa ter o relay, né, que faz essa atualização, que vai provisionar essa atualização no ambiente. Precisa ter pelo menos 100 GB de espaço disponível, a máquina que vai ser esse centralizador desses PETs, para que ele armazene essas informações e dispare isso via rede local, tá? Então, isso praticamente é a premissa que você precisa provisionar para o servidor que vai fazer essa parte de PET. E, no caso do servidor relay de atualização, hoje você já provisiona 10 GB. No caso, sendo um servidor de patch e atualização, a máquina precisa pelo menos ter 110 GB de espaço livre em disco, tá? Então, diversas empresas que têm adquirido o Bitdefender conosco, têm adquirido a parte de patch, tem sido muito interessante e mais fácil essa gestão para eles. Muitas vezes não tem alguém que tenha conhecimento de um WSUS ou consiga fazer atualizações periódicas nas máquinas, tá? Ainda passeando pela console, eu vou mostrar aqui na política a parte do anti-ransomware, né? O que o licenciamento Elite e Ultra proporciona, tá? Então, aqui na parte de anti-malware, né, você tem as configurações básicas que vocês já conhecem aqui do dia a dia do anti-malware, e mostrar para vocês os módulos aqui, o que possui. A parte de sandbox, que é analisar isso fora, né, automaticamente um arquivo suspeito, um arquivo que não tem uma vacina local, ali para ele é executado fora. Você tem alguns módulos, algumas ações que você pode tomar, deixar somente monitorando, ou por questões de segurança, eu bloqueio a execução dele até com que eu tenha um retorno da Bitdefender, tá? Então, enquanto ele está sendo analisado, ele fica quarentenado, tá? Caso ele seja um arquivo maligno mesmo, ele vai ser deletado esse arquivo. Então, por questões de segurança, você tem a opção de não permitir o acesso desse arquivo para o usuário até que a Bitdefender dê um retorno para ele quanto a isso, tá? Ainda na parte de anti-malware aqui, temos a parte do HyperDetect, que é a detecção do anti-ransomware por técnicas, por outras camadas que não seja por vacina, tá? Uma camada mais avançada, que ele tem algumas detecções que ele vai ser mais efetivo em sua detecção. Como eu disse, não por base de vacina, a Bitdefender já entrega isso nos seus licenciamentos iniciais, tá? E as ações relacionadas, tá? Então, caso ele detecte algum antivírus, algum vírus baseado na camada de ransomware ou um exploit, você tem algumas ações para não deixar que o arquivo seja executado, ele seja deletado, movido para quarentena. Então, você tem algumas ações e essa camada se chama HyperDetect, tá? Tem a parte de anti-exploit, isso já vem no anti-malware, né? No Advanced você já tem esse licenciamento, mas acho que é interessante a gente passar por ele aqui, que você tenha isso habilitado por questões de segurança no teu ambiente. E também a parte de criptografia, que também é muito simples. Basta habilitar um módulo dentro do ambiente, lá no client que foi provisionado, né, o pacote de instalação, habilitar o módulo de criptografia, uma vez que a máquina esteja pronta para receber essa criptografia, né, tem alguns ajustes que precisam ser feitos no sistema, né, na parte do Windows para habilitar a parte de criptografia. Feito isso, você consegue selecionar a máquina e mandar criptografar via console. Para o usuário vai aparecer um pop-up para ele colocar uma senha, né, de desbloqueio de máquina, né? Ele pode colocar uma senha do uso comum dele,
E toda vez que ele liga a máquina, primeiro essa senha, depois a senha do Windows. Vinícius, o usuário esqueceu a senha, o usuário não consegue... Aquela senha que ele cadastrou a primeira vez, ele não lembra. Como que faz agora? A máquina está inativa, o usuário foi desligado. Como que a gente faz para ter acesso a essa máquina? Via console mesmo, você consegue fazer o recover da senha, né? É gerado uma contrassenha na tela inicial de criptografia, é gerado um código. Esse código, a pessoa passa por telefone, WhatsApp, enfim, esse código. Esse código é colocado na console, tá? Aqui na console do Bitdefender, tá? Você selecionaria a máquina, por exemplo, aqui. Ele tem essa opção de Recover Manager, né, da máquina, e você consegue colocar esse código, é gerado uma contrassenha, o usuário coloca essa senha na máquina local e ele passa pelo processo de descriptografia de disco e vai para o login de Windows. Então, e nesse processo cadastra-se uma nova senha. Então, é muito simples, muito interativo, não precisa de nada diferente, requer alguma informação muito... A pessoa do outro lado precisa entender muito de tecnologia, ela vai ter para recuperar a senha e trocar essas informações com o administrador. Isso facilita muito a gestão e a segurança do ambiente. Tá? Vou voltar aqui para nossa apresentação. Compartilhar a tela com vocês aqui novamente. Todos conseguem visualizar aí minha tela de demonstração? Ok. Bom, pessoal, praticamente em relação à demonstração, é isso que a gente queria focar neste webinar. A Bitdefender é um produto que está muito bem posicionado, tem uma excelente detecção, está pronta para essas novas ameaças, tem novidades no produto, tem a parte de patch, criptografia, tem solução anti-ransomware, não só baseada em vacina, mas também em detecções, está atendendo essa nova demanda de EDR, tá? E é um produto com uma gestão muito prática. A gente tem clientes desde 10 licenças, como mais de 5.000 licenças, clientes TotalWare. Então, como o Daniel já disse, atendemos governo, empresa privada, temos diversos segmentos que a gente consegue atender. A TotalWare está preparada para atender a tua empresa e a Bitdefender também. O produto ele acompanha essa tecnologia e eu abro o chat aí para perguntas, fiquem à vontade, perguntas técnicas voltadas para caso tenha alguém de governo queira fazer alguma pergunta, o Léo consegue nos ajudar. Vou abrir o chat para perguntas, pessoal, fiquem à vontade. Recebemos uma pergunta aqui, mandou no individual. Em caso de detecção de ransomware, né, o arquivo for criptografado, tem rollback de arquivo? Sim, a Bitdefender, na sua última atualização aí de produto, eles têm essa tecnologia, tá, que permite o rollback do arquivo. Então, ele vai detectar antes, né, vai fazer com que a detecção seja efetiva, mas caso tenha o processo de criptografia se inicie, ele vai fazer o rollback desse arquivo. Luiz, temos uma pergunta aqui. Marcos. Vamos lá. O EDR é um módulo à parte? Perguntou se o EDR é um módulo à parte. É um licenciamento à parte, né? Para você ter o EDR dentro do Bitdefender, você precisa ter o licenciamento Ultra. Então, o EDR ele vai te trazer a parte de
uma visibilidade daquilo que aconteceu no teu ambiente, ele te dá informações, né, normalmente de um ataque, por onde ele veio, o que ele fez, ele traz toda essa estrutura, o que aconteceu e qual foi a ação para ele referente àquele ataque. Então, não é um módulo, e sim um licenciamento. Digamos que hoje você tenha o Bitdefender Advanced, para que você tenha o EDR, você tem que fazer uma atualização para o Ultra. Mais uma, Vinícius. O Bitdefender tem machine learning para detectar novas ameaças? Sim, já no próprio módulo de antivírus, ele já vem com o Machine Learning, ele já vem no próprio Advanced, né, no antivírus tradicional, tá? E falando de detecção de ransomware, né, o Elite, o licenciamento Elite, ele traz um módulo mais avançado para essas detecções. Então, na própria configuração, na própria licenciamento do antivírus tradicional, ele já tem um machine learning que você não consegue mudar muitas configurações nele, porém, no Elite ele já te dá um machine learning ajustável. Então, ele já possui isso dentro do ambiente. Mais uma. O Bitdefender tem proteção para ambientes virtuais? Sim, a Bitdefender ela tem um módulo, né, também presente aí no licenciamento Advanced, né? Imagina que você tem uma máquina virtualizada e aquela máquina virtualizada tem pouca memória, pouco processador. Aquela máquina está exatamente montada para que ela funcione para uma aplicação X ou para algo muito específico. Você não consegue fazer um upgrade naquela máquina de memória, processador, enfim. A Bitdefender ela tem uma tecnologia que você consegue instalar um client menor, tá? E esse client, ele não tem um motor de antivírus nele, ele tem um motor de antivírus que é baseado no ambiente virtualizado, e toda e qualquer consulta, né, quando o arquivo é executado, ele verifica se aquele arquivo é um malware suspeito, ele consulta isso fora, nesse ambiente virtual. Então, o que você ganha com isso? O ambiente virtualizado, para fazer essa análise, você tem uma 40% daquilo que era um processamento comum de antivírus que qualquer fabricante tem, você tem isso a menos, então você não onera aquilo que é o processamento da máquina, você tem isso fora e você tem a parte de verificação de antivírus em máquinas virtuais um pouco mais limitada. Temos mais uma. O Bitdefender possui DLP? A Bitdefender ela tem um módulo de DLP atuando em duas camadas, tá? Em SMTP e HTTP. Praticamente você coloca ali palavras-chave que ele vai atuar nesses protocolos de comunicação, né, de saída de dados ali, seja numa saída SMTP ou HTTP. Então, o DLP hoje limitado a esses dois protocolos de saída. Mais perguntas, pessoal? Ele possui firewall de borda? Pergunta boa. O Bitdefender, como o Renato mesmo disse, é uma solução totalmente focada em endpoint, né? No usuário, no ponto final ali, num servidor, numa estação, enfim. O firewall que ele tem o firewall de estação ali, do servidor. Ele não tem um firewall de borda, um UTM que seja ele appliance ou virtual, que consegue fazer a gestão aí o controle do teu ambiente aí com soluções de borda de firewall. Não, ele tem o firewall para a estação ou, no caso, ele tem o firewall de estação, só corrigindo, tá? O módulo de firewall hoje somente para estação, Windows 7, 8, 8.1, 10, ele não tem um módulo de firewall para servidores, tá? Ele tem somente para estações. Mais uma pergunta, Vinícius. Para servidores Windows, quais módulos utilizam, diferente da estação?
Para servidores Windows, você vai ter toda a parte de detecção de malware, né? Toda a parte de antivírus, depende do licenciamento anti-ransomware. Controle de dispositivos, isso você tem, tá? Você não tem firewall para servidor, tá? Você não vai ter o módulo de firewall dentro do servidor. Filtro web, se eu não me engano, ele entrega isso dentro do endpoint também. Então, são poucas coisas que ele não vai atender para a camada de servidores, mas firewall não tem, ele tem controle de dispositivo, tá? Que é mais a criptografia, muita gente não criptografa servidor, né? É recomendado, mas ele consegue criptografar também. Parte de patch, caso adquira, também tem a parte de patch. Tá? Bom, acho que é isso, Vinícius. Não teve novas perguntas. Então, senhores, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, tá? Caso alguém tenha uma nova pergunta, uma nova dúvida, nos envie isso por e-mail, vamos responder prontamente essa sua dúvida ou essa sua pergunta em si, tá? Mais uma vez, muito obrigado, contem com a gente e um bom final de ano para todos aí. Valeu, Daniel. Obrigado aí. Obrigado, Renato. Obrigado, Léo. Obrigado, Vini. Parabéns pela apresentação, show de bola. Obrigado a todos aí pelo tempo de vocês. Precisando, a gente está à disposição. Daniel, depois passa os nossos e-mails, manda para a gente poder encaminhar as licenças, né? Eu preciso que você me fale o número exato para poder passar as licenças para vocês. E parabéns mais uma vez aí para o Vinícius, viu? Surpreendeu, arrebentou aí na apresentação. Parabéns ao Daniel, obrigado a todos. Um abraço. Obrigado, pessoal, pela presença de todos. Obrigado, Daniel. Obrigado, Vinícius. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado, senhores. Só para a gente complementar, estaremos disponibilizando essa apresentação, caso vocês queiram passar para o restante do time de vocês, ou assistir depois, enfim. Até o final dessa semana a gente estará disponibilizando o link, caso vocês queiram assistir novamente. Tenham um bom dia a todos. Bom Tchau, dia, tchau. um abraço. Tchau.